Sabe aquela sensação de que você está assistindo um filme, mas na verdade é a vida real se desdobrando na sua frente? Pois é, isso aconteceu dentro de um tribunal. Uma mulher grávida. Uma amante furiosa. Um soco no rosto. E um juiz que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Fica até o final porque, cara, você não vai acreditar no que aconteceu quando a verdade finalmente veio à tona. Aliás, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo. E por que clicou nesse vídeo? Quero saber. Agora, vamos começar do começo. Isabella Carter não acordava mais de manhã se sentindo descansada. Sabe aquele peso no peito que parece que nunca vai embora? Aquela sensação de que você está sempre pisando em ovos, sempre calculando o próximo passo, sempre esperando a próxima bomba explodir. Era assim que ela vivia. E olha, gravidez já é complicado por si só, né? Mas quando você adiciona uma dose generosa de estresse emocional, manipulação psicológica e um casamento que virou um campo minado, meu amigo, a coisa complica de verdade. O problema não era só um. Era tipo aquelas coisas que vão se acumulando, sabe? Uma palavrinha aqui, um olhar gelado ali, uma mensagem no momento errado, tudo cuidadosamente calculado para te deixar no limite sem nunca cruzar a linha do óbvio. E quem era a mestra nisso? Vanessa Moore. A amante. A outra. A mulher que decidiu que Isabella era apenas um obstáculo irritante no caminho dela. Vanessa não precisava gritar. Não precisava fazer escândalo. A presença dela já era suficiente. Um olhar que durava um segundo a mais. Um comentário aparentemente inofensivo, mas que cortava fundo. Um lembrete constante de que Isabella era substituível, de que o casamento já tinha sido esvaziado por dentro, de que o silêncio podia ser quebrado a qualquer momento se Vanessa assim decidisse. Sacou a jogada. Controle psicológico puro. E Edward Cain? O marido? O cara que deveria estar protegendo Isabella. Ele simplesmente assistia. Não fazia nada. Não intervinha quando a tensão ficava óbvia. Não corrigia Vanessa quando ela passava dos limites. Não estabelecia limites. E sabe o que é pior? Ele nunca perguntou como Isabella estava se sentindo. A indiferença dele virou outro tipo de pressão. Porque silêncio também é uma mensagem, né? E a mensagem era clara. Não haveria consequências. Não haveria resistência. Ninguém ia aparecer e dizer chega. Isabella tentou aguentar calada no início. Ela se convencia de que o estresse era temporário, que a gravidez deixava tudo mais intenso, que quando o bebê nascesse talvez as coisas melhorassem. Mas sabe o que acontece quando você fica tentando se convencer de que tá tudo bem quando claramente não está? Seu corpo começa a denunciar. O sono dela ficou superficial. Ela perdeu o apetite. E aí o médico começou a notar sinais que não podiam ser ignorados. Pressão alta, ansiedade persistente, respostas físicas diretamente ligadas ao estresse emocional. O recado era claro. Aquele ambiente não era mais seguro. Agora, o momento em que Isabella decidiu buscar ajuda jurídica não veio durante uma briga. Não foi depois de um escândalo. Veio numa tarde silenciosa quando ela percebeu que estava planejando seus movimentos ao redor do humor de Vanessa, calculando saídas antes de entrar em qualquer cômodo, prendendo a respiração quando o celular vibrava. Quando você percebe que não está vivendo, está sobrevivendo, é aí que você sabe que precisa agir. O escritório de Sarah Shen era um alívio. Calmo. Organizado. Sem distrações. Sarah ouviu sem interromper enquanto Isabella falava, sua voz firme mas controlada, cuidadosa para não exagerar, cuidadosa para se manter nos fatos. Ela descreveu a pressão, as mensagens, os encontros que pareciam projetados para lembrá-la de sua vulnerabilidade. Descreveu o silêncio de Edward. Descreveu como nada disso deixava marcas visíveis, mas tudo deixava cicatrizes. Sarah não descartou nada. Ela fez perguntas focadas em padrão e impacto, não em drama. Quando começou? Com que frequência? Como afetou a saúde de Isabella? Quando Isabella mencionou a gravidez, a atenção de Sarah ficou afiada. Ela pediu documentação médica. Explicou calmamente que estresse psicológico podia ter peso legal, especialmente quando colocava uma mulher grávida em risco. Elas revisaram registros juntas. Mensagens. Datas. Anotações de consultas médicas que mencionavam sintomas relacionados ao estresse. Cada peça sozinha podia parecer pequena, mas juntas, formavam uma narrativa consistente. Pressão, exposição, falta de proteção dentro de casa. Sarah explicou a opção claramente, sem urgência mas sem hesitação. Um pedido de medida protetiva. Um remédio civil projetado para estabelecer limites antes que o dano escalasse. Isabella não decidiu imediatamente. A ideia de envolver o tribunal parecia pesada.
Parecia cruzar uma linha que não podia ser descruzada. Mas enquanto Sarah explicava o processo, Isabela percebeu que a linha já tinha sido cruzada, só que não por ela. A lei existia para momentos como esse, quando os sinais de alerta aparecem antes da catástrofe. Ela concordou em prosseguir. A petição foi preparada com precisão. Não acusava sem base. Não dramatizava. Documentava. Detalhava a pressão contínua, a intimidação emocional, a ausência de intervenção do marido e a avaliação médica que indicava risco à gravidez se a situação continuasse sem controle. Sarah pediu consideração acelerada, citando tanto a gravidez quanto o padrão crescente de angústia. O tribunal respondeu rápido. Em poucos dias, o pedido foi revisado e aceito para audiência de medida protetiva. A programação foi veloz, sinalizando que as preocupações foram levadas a sério. Notificações foram preparadas. Intimações foram emitidas. O processo avançou com um momentum que surpreendeu Isabela, mesmo enquanto a tranquilizava. Edward recebeu a notificação sem reação visível. Leu, dobrou e colocou de lado como se fosse um inconveniente em vez de um aviso. Ele não perguntou a Isabela por que ela tinha entrado com o pedido. Não reconheceu a gravidade da situação. O silêncio dele carregava a mesma mensagem de sempre: isso ia passar. Dinheiro e influência iam resolver. Tribunais eram formalidades, não ameaças. Vanessa reagiu com descrença e depois irritação. Ela riu quando soube que tinha sido intimada, descartando a ideia de que uma audiência civil pudesse importar. Na cabeça dela, o tribunal era um palco onde ela nunca seria a vilã. Ela assumiu que Isabela estava exagerando, que o sistema ia reconhecer a fraqueza dela e seguir em frente. Os dois subestimaram o processo. Isabela passou os dias antes da audiência se preparando de maneiras silenciosas. Seguiu os conselhos médicos cuidadosamente. Descansou quando pôde. Revisou a papelada com Sarah, garantindo que entendia cada etapa. Ela não ensaiou discursos nem imaginou confrontos. O objetivo dela não era vencer. Era ser protegida. A data da audiência foi confirmada e entrou no calendário do tribunal. Parecia mais próxima do que esperado, como se o tempo tivesse se comprimido ao redor da decisão que ela tinha tomado. Isabela anotou a data e percebeu que pela primeira vez em meses havia um momento definido à frente dela, não apenas uma extensão infinita de incerteza. Ela não sabia quem presidiria a audiência. Não perguntou. Para ela, o juiz era simplesmente uma autoridade, uma figura neutra encarregada de avaliar fatos e emitir limites. Ela não esperava simpatia. Não esperava compreensão além do que a lei exigia. O que ela esperava era ordem. Na noite anterior à audiência, Isabela se preparou silenciosamente. Organizou documentos. Checou os arranjos de transporte. Descansou as mãos sobre o estômago e focou na respiração constante, lembrando a si mesma que a decisão que tinha tomado não era um ato de agressão, mas de responsabilidade. Ela não estava mais disposta a absorver dano silenciosamente, especialmente quando outra vida dependia da estabilidade dela. A audiência estava marcada. As notificações tinham sido entregues. O tribunal abriria suas portas em breve. Nenhum deles entendia ainda o quanto ia mudar. E então, chegou o dia. Isabela entrou no tribunal com cuidado deliberado, seu passo lento e medido, guiado pelas instruções silenciosas da assistência médica ao lado dela. O prédio parecia mais frio do que ela esperava, seus corredores amplos amplificando cada som, cada passo, cada sussurro que seguia seu movimento. Ela estava consciente do próprio corpo de um jeito que nunca tinha estado antes, atenta ao equilíbrio, à respiração e à presença constante da vida que carregava. O apoio não era dramático, apenas necessário. Um reconhecimento visível de que ela estava ali sob tensão, não força. Sarah Shen ficou perto, sua postura calma e controlada, sua presença servindo de âncora. Ela não apressou Isabela nem falou desnecessariamente. Cada movimento sinalizava preparação e contenção. Sarah já tinha explicado o que aconteceria assim que entrassem na sala do tribunal, não em linguagem jurídica abstrata, mas em termos práticos. Onde ficar em pé, quando falar, quando o silêncio importava mais que explicação. Isabela seguiu a liderança dela sem questionar. Edward e Caim chegou separadamente. Ele entrou com a confiança de alguém acostumado a espaços formais se curvarem às expectativas dele. Sua expressão era composta, quase distante, como se essa aparição fosse um inconveniente em vez de um acerto de contas. Ele não procurou Isabela imediatamente. Não reconheceu o apoio médico ao lado dela. O foco dele permaneceu à frente, desconectado, como se a distância emocional sozinha pudesse neutralizar a gravidade da sala. Vanessa Muro seguiu, sua postura contrastando nitidamente com a seriedade do ambiente.
Ela usava confiança como armadura, seu olhar escaneando a sala do tribunal com avaliação aberta. Não havia sinal de cautela em seus movimentos, nenhuma indicação de que se sentia convocada pela autoridade. Sua expressão carregava um traço de diversão, como se esperasse que os procedimentos confirmassem suas suposições em vez de desafiá-las. Conforme a sala enchia, a ordem foi chamada sem demora. Vozes baixaram, movimentos desaceleraram, o ar mudou para formalidade. Oficiais de justiça garantiram que todos estivessem sentados adequadamente, e os murmúrios que tinham flutuado pelo espaço desapareceram em silêncio. A estrutura da sala impôs disciplina sem esforço, lembrando a todos os presentes que aquele não era lugar para poses. O juiz Robert Carter entrou e tomou seu assento na bancada com facilidade praticada. Sua presença era composta, profissional e contida. Para quem estava na sala, ele era simplesmente a autoridade que presidia, uma figura neutra encarregada de manter o procedimento. Ninguém reagiu além dos sinais costumeiros de respeito. Ninguém reconheceu nada de pessoal no porte dele, e nada na expressão dele convidava a especulação. A audiência foi chamada à ordem. A voz do juiz Carter era uniforme quando ele anunciou o propósito da sessão. Era uma questão civil, uma audiência de medida protetiva solicitada pela requerente. Ele delineou o escopo dos procedimentos claramente, enfatizando que o tribunal não estava ali para atribuir culpa criminal, mas para avaliar se limites eram necessários para prevenir dano. A explicação foi metódica, deliberada e precisa. Não havia urgência no tom dele, apenas clareza. Sarah Shen ouviu atentamente, acenando levemente conforme os procedimentos eram explicados. Isabella ficou quieta ao lado dela, as mãos descansando levemente à frente, o olhar baixo. Ela não escaneou a sala. Não reagiu à presença de Edward ou à postura de Vanessa. A quietude dela era intencional, uma escolha consciente de permanecer dentro do papel que tinha vindo preparada para ocupar. O propósito da audiência foi declarado claramente. O tribunal avaliaria se a requerente enfrentava risco contínuo que justificasse uma medida protetiva. O padrão era preventivo, não punitivo. O juiz Carter deixou claro que pressão emocional, intimidação e estresse podiam ser considerados quando apoiados por evidências, particularmente quando a requerente estava grávida. A declaração se instalou na sala com peso silencioso. Conforme a explicação continuava, a atmosfera se apertou. Vanessa se mexeu na cadeira, sua expressão endurecendo. A linguagem processual, calma e sem emoção, não se alinhava com as expectativas dela. Ela tinha antecipado descarte, não reconhecimento. Cada referência à proteção e risco corroía a confiança dela, mesmo que ela se recusasse a mostrar abertamente. Edward permaneceu em silêncio, as mãos dobradas, a expressão inalterada. Ele não olhou para Isabella. Não respondeu à mudança de comportamento de Vanessa. A quietude dele lia como controle, mas também como distanciamento. Qualquer coisa que sentisse, ele escolheu não demonstrar. O juiz Carter convidou a requerente a falar quando apropriado, lembrando à sala que interrupções não seriam toleradas. As regras foram estabelecidas cedo, não como aviso, mas como limite. A sala do tribunal respondeu adequadamente, se instalando em silêncio atencioso. Isabella não falou imediatamente. Permaneceu quieta, seguindo a orientação de Sarah precisamente. Seu papel nesse estágio era presença, não performance. A documentação já tinha sido submetida. Os fatos já estavam registrados. Silêncio nesse contexto não era fraqueza. Era disciplina. A tensão na sala cresceu conforme a realidade da audiência se tornava inegável. Isso não era um exercício simbólico. Era uma avaliação estruturada, e todos os presentes entendiam que resultados eram possíveis. O ar parecia mais denso, como se a própria expectativa carregasse peso. O desconforto de Vanessa se tornou mais aparente. Ela cruzou os braços, depois os descruzou. Seu olhar passou por Isabella, depois desviou. Ela parecia inquieta, irritada pela formalidade, perturbada pela ausência de descarte imediato. Ser obrigada a sentar e ouvir, sem habilidade de dominar a narrativa, pressionava contra a paciência dela. Edward permaneceu inalterado. Seu silêncio persistiu, firme e opaco. Ele nem interveio nem se distanciou. Sua postura sugeria que ele acreditava que a contenção sozinha seria suficiente, que engajamento era desnecessário. O juiz Carter observou a sala sem expressão. Sua atenção se movia metodicamente, absorvendo postura, comportamento e resposta. Ele não se demorou em nenhum indivíduo. Seu papel não era reagir, mas presidir. Conforme a audiência progredia em direção às declarações iniciais, a sala se instalou numa quietude focada.
A formalidade do processo se afirmou completamente. Não havia vozes elevadas, gestos dramáticos, apenas o desdobramento lento e deliberado de um procedimento legal que exigia atenção. Cada par de olhos eventualmente retornou à bancada. Isabela permaneceu quieta, exatamente como instruído. Sua respiração era controlada, sua postura firme. Ela não olhou para Edward ou Vanessa. Não buscou validação ou reação. Sua presença sozinha comunicava o suficiente. Vanessa se mexeu novamente, seu desconforto chegando perto da irritação. Quanto mais o silêncio se estendia, mais a perturbava. Ela não estava acostumada a ambientes onde a confiança dela não se traduzia imediatamente em controle. Edward ficou parado. O juiz Carter se preparou para avançar à audiência. O equilíbrio na sala se manteve por mais um momento, frágil e tenso, esperando pelas primeiras palavras que o perturbariam. E então, aconteceu. A mudança começou com uma voz que não pertencia a uma sala de tribunal. Vanessa Moore falou sem esperar permissão, suas palavras cortando o silêncio controlado com precisão afiada. O tom não era alto, mas era deliberado, moldado para ferir em vez de persuadir. Ela moldou suas observações como comentário, não argumento, escolhendo frases que reduziam a presença de Isabela a inconveniência e exagero. Cada frase carregava a implicação de que essa audiência era desnecessária, que a mulher ali era frágil por escolha, não circunstância. A reação foi imediata. Sarah Shen levantou a mão e se dirigiu à bancada, sua voz firme e medida enquanto solicitava que a ordem fosse mantida. Ela não olhou para Vanessa quando falou. Seu foco permaneceu à frente, sinalizando que a interrupção era processual, não pessoal. A sala se acalmou, mas o dano permaneceu no ar, afiado e inconfundível. Isabela sentiu as palavras pousar antes de processá-las. Seu corpo respondeu primeiro. Um aperto no peito. Uma respiração rasa que exigiu esforço para corrigir. Ela se firmou e seguiu a orientação que tinha recebido. Quando falou, foi apenas quando convidada, e sua declaração foi breve. Ela não acusou. Não descreveu cada incidente. Não olhou para Vanessa ou Edward. Ela falou apenas pro tribunal. Ela pediu proteção. Declarou que a pressão tinha se tornado incontrolável e que sua prioridade era a segurança para ela mesma e seu filho não nascido. Sua voz não tremeu, mas carregava tensão. A contenção nas palavras dela as tornava mais pesadas, não mais leves. O juiz Robert Carter ouviu sem interrupção. Quando Isabela terminou, ele reconheceu a declaração dela e voltou sua atenção para a sala. Sua instrução foi clara. Todo comentário permaneceria relevante e controlado. Argumentos procederiam pelos canais adequados. Observações pessoais parariam. Vanessa tentou responder. A tentativa foi cortada. O juiz Carter levantou a mão e instruiu que ela parasse. Informou que ela não tinha mais a palavra. A decisão não foi dramática. Foi processual, entregue com o mesmo tom medido que ele tinha usado durante toda a audiência. Mas o efeito foi imediato e visível. Vanessa congelou. Por um momento, ela pareceu incerta, como se estivesse recalculando. Então sua expressão endureceu. A perda da palavra não registrou como uma decisão técnica para ela. Registrou como exclusão. Ela tinha sido removida do centro das atenções, reposicionada como periférica e negada a oportunidade de moldar a narrativa. A sensação a perturbou. Edward Cain não fez nada. Permaneceu sentado, sua postura inalterada, o olhar fixo à frente. Ele não alcançou Vanessa. Não falou. Não interveio de nenhuma maneira que sugerisse preocupação ou contenção. Seu silêncio não desescalonou a situação. Permitiu que ela se desenvolvesse sem controle. Vanessa se levantou da cadeira. O movimento foi abrupto o suficiente para chamar atenção, mas ainda não o suficiente para provocar intervenção imediata. Foi o tipo de movimento que pairou dentro dos limites da aceitabilidade. A cadeira dela raspou levemente contra o chão enquanto ela dava um passo à frente. Seu foco travou em Isabela. Oficiais de justiça começaram a mudar o peso, alertas, mas ainda não reagindo. Vanessa deu outro passo. A distância fechou mais rápido do que qualquer um antecipou. A escalada não foi anunciada. Não foi precedida por gritos ou ameaças. Aconteceu num vácuo criado pela descrença, pela suposição de que ninguém ousaria cruzar tal linha numa sala de tribunal. Vanessa levantou o braço. O soco pousou com um som que cortou a sala. Isabela não viu vindo. O impacto atingiu seu rosto com força súbita, estalando sua cabeça pro lado. A dor explodiu instantaneamente, afiada e desorientadora. Ela perdeu o equilíbrio e caiu, seu corpo dobrando enquanto batia no chão. Sangue apareceu imediatamente, brilhante contra a superfície neutra embaixo dela.
A sala explodiu. Vozes se elevaram em alarme. Cadeiras se mexeram. Alguém gritou. A ordem formal que tinha definido o espaço fraturou em caos. O som do impacto permaneceu, ecoando em silêncio atordoado, mesmo enquanto o movimento explodia ao redor dele. A segurança do tribunal reagiu sem hesitação. 2 oficiais alcançaram Vanessa em segundos, agarrando seus braços e puxando-a de volta. Ela resistiu instintivamente, seu choque dando lugar à raiva enquanto lutava contra o controle deles. A contenção foi firme e praticada. Seu movimento foi interrompido decisivamente, seu corpo controlado enquanto era virada para longe de Isabela. Edward ficou congelado, sua expressão drenada de compostura, a boca levemente aberta. Ele não se moveu em direção a Isabela. Não gritou. Não tentou explicar ou intervir. Sua quietude o marcou como separado da urgência se desdobrando ao redor dele, desconectado de uma maneira que chamou atenção mesmo em meio ao caos. Isabela estava deitada no chão, atordoada. Seus sentidos lutavam para acompanhar. A dor no rosto pulsava. Seus ouvidos zumbiam. Ela se tornou consciente do calor do sangue e da pressão de mãos perto de seus ombros conforme pessoas se ajoelhavam ao lado dela. Ela tentou se mover e parou, instinto sobrepondo o impulso. O juiz Carter se levantou. O movimento foi imediato e comandante, sua cadeira empurrada para trás enquanto ele se erguia, sua presença se afirmando sobre a desordem. Sua voz cortou o barulho, firme e autoritária enquanto ordenava que a sala fosse protegida e exigia que o protocolo de emergência fosse iniciado. As palavras carregavam peso. O caos começou a se canalizar em ação. A segurança manteve controle de Vanessa, segurando-a no lugar enquanto ela continuava a reagir. Sua confiança anterior foi completamente apagada. A mudança no comportamento dela foi marcante. Qualquer senso de controle que ela acreditava ter tinha evaporado no segundo seguindo o soco. Edward permaneceu onde estava. A realidade do que tinha ocorrido se instalou sobre ele lentamente, seu distanciamento anterior substituído por choque visível. As consequências, uma vez abstratas, tinham se tornado inevitáveis. A respiração de Isabela se firmou enquanto ela focava nas vozes ao redor. Ela registrou a presença de Sarah por perto, calma e direcionada apesar da urgência. Ela sentiu a tranquilização firme de alguém instruindo que não se movesse, não falasse, ficasse parada. A sala do tribunal, momentos antes presa pelo procedimento, agora estava na beira de algo irreversível. O soco tinha feito mais do que ferir. Tinha transformado a natureza da audiência em si. O que começou como pedido civil tinha cruzado um limiar que não podia ser desfeito. Os limites da prevenção tinham sido estilhaçados pela violência, e a autoridade do tribunal tinha sido desafiada aberta e publicamente. O juiz Carter permaneceu em pé, sua atenção fixada na cena diante dele. A sala obedeceu seus comandos, se instalando em urgência controlada conforme a ordem era restaurada peça por peça. A audiência não era mais aquilo para que qualquer um tinha vindo. O incidente a tinha movido além de seu propósito original, carregando-a para território onde as consequências seriam imediatas e severas. Nada na sala permaneceu neutro. O momento tinha passado, mas seu impacto permaneceu pesado e inegável. Conforme a sala do tribunal se preparava para confrontar o que acabará de ocorrer, ela mudou do caos para o protocolo com precisão abrupta. A segurança do tribunal se moveu primeiro, não esperando instrução, agindo em treinamento que não requeria hesitação. Um oficial falou num rádio enquanto o outro protegia a área imediata. Serviços médicos de emergência foram solicitados sem debate. O chamado foi feito clara e calmamente, conforme o procedimento ditava após um ato de violência dentro do tribunal. As portas da sala foram fechadas e trancadas. O som carregava a finalidade. O que tinha sido uma audiência pública se tornou uma cena contida. Quem estava dentro foi instruído a permanecer onde estava, e movimento foi restrito a pessoal com papéis específicos. A separação foi intencional, projetada para proteger a ferida e preservar a ordem. Isabela estava deitada no chão onde tinha caído, sua posição inalterada. Ela estava consciente mas desorientada. A dor no rosto competia com uma preocupação mais profunda e urgente que apertava seu peito. Um oficial de justiça se ajoelhou ao lado dela, falando em voz baixa, instruindo que não se movesse. Isabela seguiu a orientação, focando em respirar lenta e uniformemente, resistindo ao instinto de se mexer. O pessoal médico chegou rapidamente. Eles se aproximaram com eficiência, avaliando a cena antes de tocá-la. Um se ajoelhou ao lado dela enquanto o outro posicionava equipamento por perto. Suas vozes eram calmas e diretas. Eles fizeram perguntas simples, confirmando consciência, orientação e sintomas imediatos.
Isabela respondeu quando capaz, suas respostas curtas e controladas. A primeira prioridade foi estabilização. O sangue foi tratado imediatamente. Uma compressa limpa foi aplicada ao rosto dela com pressão firme. O sangramento desacelerou sob mãos cuidadosas. A sensação era afiada mas controlável, e Isabela se concentrou em permanecer parada. Foi instruída novamente a não mover a cabeça. Uma avaliação rápida da gravidez seguiu. A equipe médica perguntou sobre dor, tontura e desconforto abdominal. Eles observaram a respiração dela, sua postura e a tensão no corpo. A checagem foi breve mas completa, projetada para identificar perigo imediato em vez de fornecer avaliação completa. Isabela respondeu honestamente, alerta a cada sensação, consciente de que esse momento importava além da própria lesão. Medidas de precaução foram tomadas. Um colar cervical foi colocado para estabilizar o pescoço. A cabeça dela foi apoiada para prevenir movimento. O processo foi explicado a ela em termos simples antes de cada passo ser dado. Nada foi apressado. O objetivo era segurança, não velocidade. Sarah Shen permaneceu perto o tempo todo. Ela ficou à vista, mantendo comunicação com a equipe médica, repassando informação necessária, confirmando a identidade de Isabela e garantindo que a condição da cliente fosse documentada com precisão. Seu tom permaneceu composto mesmo enquanto a urgência da situação pressionava contra a sala. Do outro lado da sala, Vanessa Moore estava contida. Seus pulsos foram protegidos com algemas enquanto oficiais mantinham controle. A transição de agressora para detida foi completa. Qualquer protesto que ela tentasse não carregava peso. A decisão já tinha sido feita pelas próprias ações dela. Ela foi escoltada para longe da área imediata, ainda dentro do espaço protegido mas separada de Isabela. Edward Cain não foi permitido se aproximar. Foi instruído a permanecer onde estava e foi segurado pelo pessoal de segurança enquanto perguntas iniciais foram direcionadas a ele. Seu papel não era mais periférico. Sua presença na cena, sua falta de intervenção e sua proximidade ao incidente requeriam atenção. Ele não resistiu, mas também não ofereceu assistência. Seu silêncio continuou, agora marcado por tensão visível. A equipe médica se preparou para mover Isabela. Uma maca foi trazida à frente e posicionada cuidadosamente ao lado dela. Cada movimento foi coordenado, deliberado e explicado antes de acontecer. Isabela foi guiada para a maca com apoio. Seu corpo foi mantido alinhado, a cabeça estabilizada durante a transferência. Ela focou em respirar, seguindo instruções, confiando no processo. Fora da sala, uma ambulância esperava. Sua presença tinha sido arranjada enquanto o cuidado estava sendo administrado dentro. O timing foi preciso, minimizando o atraso entre estabilização e transporte. Uma vez que Isabela foi protegida na maca, ela foi movida pelo corredor limpo, acompanhada por pessoal médico e segurança do tribunal. Sarah caminhou ao lado dela. Permaneceu com Isabela conforme saíam da sala, garantindo continuidade e apoio. Não havia discussão, nenhuma tranquilização além de presença. Palavras eram desnecessárias. A situação falava por si. Edward foi parado no limiar. Foi informado claramente que não seria permitido seguir. A instrução foi firme e final. Isso não era negociação. A separação sublinhava a mudança nas circunstâncias. Qualquer acesso que ele tinha assumido não existia mais. As portas da ambulância fecharam. Dentro, Isabela foi protegida pro transporte. Sinais vitais foram monitorados. A equipe médica continuou a avaliação enquanto o veículo se preparava para partir. O trajeto a levaria a um hospital equipado para fornecer avaliação abrangente, muito além do que podia ser feito no tribunal. A ambulância partiu. Sua saída marcou uma remoção física de Isabela da cena, mas o impacto do que tinha ocorrido permaneceu para trás. A sala, agora esvaziada de sua figura central, parecia alterada. A energia que a tinha definido antes tinha ido embora, substituída por uma quietude pesada e perturbada. Dentro, a sala permaneceu trancada. Quem ainda estava presente ficou em silêncio, a realidade do incidente se instalando. A calma processual da audiência tinha sido substituída pelo peso da consequência. Ninguém falou. Ninguém se moveu sem instrução. A audiência, como tinha sido concebida, estava efetivamente terminada. O que restava era documentação, controle e o reconhecimento de que o limite entre processo civil e realidade criminal tinha sido cruzado. A ausência de Isabela sublinhava a seriedade dessa transição. Conforme a sala esvaziava sob supervisão, o espaço parecia despojado de seu propósito anterior. A bancada estava vaga. As cadeiras desocupadas. O chão onde Isabela tinha caído estava limpo, mas a memória do momento permanecia.
O silêncio não estava vazio. Estava carregado, segurando o reconhecimento não falado de que algo irreversível tinha tomado lugar. Quando a última porta fechou e a sala foi deixada parada, a verdade da situação começou a surgir. A audiência protetiva não tinha terminado como planejado. Tinha se transformado, carregando consequências que se estenderiam muito além das paredes da sala. E agora, as coisas iam ficar sérias de verdade. O juiz Robert Carter retornou aos seus aposentos depois que a sala foi limpa, a porta fechando atrás dele com um som que marcava separação em vez de alívio. A postura formal que ele tinha mantido durante toda a audiência não se dissolveu. Ele permaneceu ereto, deliberado, sua expressão inalterada. O que mudou não foi seu comportamento, mas sua atenção. Ela se estreitou. Ele pediu o arquivo do caso novamente. O pedido era comum na forma, mas preciso no timing. O escrivão colocou os documentos em sua mesa, e Carter começou a revisar desde o começo. Não escaneando, não folheando, mas lendo com cuidado. Ele focou nas informações da requerente, a sequência de protocolos, os anexos médicos, a linha do tempo que tinha levado à resposta de emergência. Nada parecia fora do lugar no início. Os fatos eram consistentes. A documentação era completa. Então o nome chamou sua atenção: Isabella Carter. A reação foi sutil, quase imperceptível. Ele não pausou. Não se recostou. Não mudou o ritmo. O nome registrou silenciosamente, se instalando na memória em vez de provocar resposta imediata. Ele continuou lendo, permitindo que o arquivo prosseguisse como tinha momentos antes, como se nada tivesse mudado. A data de nascimento seguiu. Dessa vez, o reconhecimento foi inevitável. A data se alinhava com um registro que ele não tinha acessado em anos, um que acreditava totalmente fechado. A coincidência era precisa demais para descartar. Ele não reagiu externamente. Não alcançou nenhum dispositivo nem pediu esclarecimento. Ele simplesmente notou e continuou lendo. Um detalhe permaneceu: um marcador pessoal incluído no arquivo para propósitos de identificação. Não algo amplamente compartilhado, não algo que podia ser adivinhado. Era o tipo de detalhe registrado uma vez e então esquecido por todos exceto aqueles que tinham estado presentes na época. Carter o reconheceu instantaneamente. Não havia dúvida. Ele fechou o arquivo lentamente e sentou parado. Emoção pressionava nas bordas de sua compostura, mas ele não permitiu que surgisse. Anos de disciplina se afirmaram. Qualquer que fosse o significado disso, não podia ser processado impulsivamente. Ele se lembrou dos limites que definiam seu papel. O tribunal não operava por instinto. Operava por verificação. Ele convocou o escrivão. Suas instruções foram breves e neutras. Ele solicitou verificação formal de identidade através de canais oficiais, certidões de nascimento e arquivos de adoção. Qualquer documentação que pudesse confirmar ou negar o que o arquivo sugeria. O pedido foi moldado como rotineiro. Nenhuma explicação foi oferecida. O escrivão aceitou a tarefa sem questionar e começou o processo imediatamente. Fora dos aposentos, as consequências do incidente continuavam a se espalhar. Edward Cain sentiu a mudança primeiro. A confiança casual que tinha carregado pro tribunal não o servia mais. A separação de Isabella, a contenção visível de Vanessa e a presença da aplicação da lei o tinham perturbado. Agora, conforme oficiais continuavam suas perguntas preliminares, ele começou a entender que isso não era assunto que seria resolvido silenciosamente. As perguntas eram diretas. Linhas do tempo foram estabelecidas. Suas respostas eram medidas, mas o peso do escrutínio pressionava. Ele percebeu que seu silêncio durante o incidente não era mais neutro. Estava sendo avaliado. Vanessa Moore experimentou um colapso diferente. O ambiente que uma vez a empoderara agora a restringia completamente. As algemas removeram qualquer ilusão de controle. Sua compostura anterior deu lugar à agitação, depois raiva. Ela falou rápido demais, se contradisse e exigiu reconhecimento que não vinha mais. A autoridade que ela acreditava ter tinha desaparecido em segundos. Além do tribunal, a informação se moveu mais rápido que o procedimento. Notícias do assalto se espalharam por canais oficiais, depois além deles. O envolvimento de uma requerente grávida transformou a narrativa. Relatos focaram na violência, no cenário e na violação da segurança do tribunal. A história tomou forma sem embelezamento. Uma audiência civil interrompida por assalto, resposta de emergência, uma suspeita contida. A atenção pública seguiu. Dentro do sistema, a classificação do caso mudou. O que tinha começado como pedido civil agora era acompanhado por considerações criminais.
O incidente requeria separação de arquivos, uma distinção clara entre a questão da ordem protetiva e a investigação do assalto. Carter emitiu instruções adequadamente, garantindo que os registros refletissem a nova realidade. A mudança processual foi necessária e imediata. Ele não se envolveu além do requerido. Seu papel por enquanto permanecia administrativo. Ele aguardou verificação antes de reconhecer qualquer coisa além dos fatos já estabelecidos. A suspeita que tinha surgido foi contida, mantida sob controle pelo protocolo. No hospital, Isabela foi colocada sob observação. A equipe médica focou em estabilização e monitoramento. As lesões que ela tinha sofrido foram tratadas metodicamente. Imagens foram solicitadas. Sinais vitais foram rastreados. Atenção à gravidez foi priorizada com instruções claras para minimizar estresse e movimento. O ambiente era controlado, quieto, projetado para apoiar recuperação em vez de alarmar. Sarah Shen permaneceu envolvida, coordenando o fluxo de informação sem sobrecarregar a cliente. Ela garantiu que atualizações alcançassem as partes apropriadas e que Isabela não fosse sobrecarregada com detalhes desnecessários. O processo legal podia prosseguir sem a participação direta dela. Por enquanto, ela precisava se recuperar. De volta aos aposentos, Carter esperou. O escrivão retornou mais tarde com descobertas iniciais. Registros estavam sendo recuperados. Verificações cruzadas estavam em andamento. Nada definitivo ainda, mas o alinhamento era forte. As peças estavam se montando com precisão desconfortável. Carter reconheceu a atualização e instruiu o escrivão a continuar até a confirmação estar completa. Ele sentou sozinho novamente, o arquivo fechado, as mãos descansando na mesa. Ele não se permitiu especulação. Não imaginou explicações. Focou na responsabilidade à frente dele. Qualquer que fosse a verdade, ela requeria nomeação adequada, não suposição, não inferência. Fora, o sistema avançou. A investigação do assalto ganhou estrutura. O pedido de ordem protetiva permaneceu ativo, agora reformulado pela urgência. A cobertura da mídia continuou a crescer, cuidadosa mas persistente. Edward e Vanessa enfrentaram realidades separadas moldadas pelo mesmo evento. Dentro do tribunal, a espera carregava peso. Carter permaneceu composto, sua expressão neutra, suas ações medidas. Suspeita uma vez acendida não ditava resultado. Verificação sim. A verdade, quando chegasse, precisaria ser tratada diretamente sem distorção ou ocultação. Por enquanto, ela esperava, suspensa entre registro e reconhecimento, exigindo ser chamada por seu nome próprio. E então, a verdade chegou. A verificação chegou sem cerimônia. Registros oficiais foram entregues aos aposentos do juiz Robert Carter através de canais padrão. Carimbados, certificados e completos. Não havia lacunas, páginas faltando, necessidade de interpretação. Os documentos se alinhavam limpamente com os identificadores já revisados. Datas, nomes e entradas de registro convergiam numa única conclusão que não requeria explicação além de reconhecimento. Carter leu a confirmação uma vez. Então leu novamente, mais devagar na segunda vez, não procurando erros, mas orando o procedimento. A verdade estava agora estabelecida através de meios legais, não inferência. Qualquer peso que carregasse pessoalmente não podia alterar seu status. Estava verificado. Ele não chamou ninguém imediatamente. Não se recostou nem fechou os olhos. Permaneceu parado, absorvendo a confirmação com a disciplina que tinha sido treinada ao longo de décadas. O papel que ele ocupava exigia contenção. A lei não reconhecia hesitação, apenas ação fundamentada em processo. Sua primeira decisão foi de contenção. A confirmação não seria divulgada em tribunal aberto. Não entraria no registro público. Não haveria anúncio, reconhecimento além do requerido para conformidade. A privacidade das partes envolvidas, particularmente a requerente, requeria proteção. Carter entendeu isso instintivamente e formalmente. Ele documentou a decisão. O escrivão foi convocado e instruído com clareza. O assunto seria tratado como confidencial, restrito à revisão interna e advogados necessários. Sem desvio, sem discussão. O escrivão reconheceu a instrução sem reação e prosseguiu adequadamente. A próxima decisão de Carter seguiu imediatamente. Ele preparou a papelada para se recusar dos procedimentos criminais relacionados ao assalto. A moção foi precisa, citando conflito de interesses sem elaboração. Ele não referenciou conexão pessoal. Não justificou. Seguiu a linguagem padrão requerida para tal ação. A recusa foi submetida e aceita. Antes de se afastar, Carter tratou da autoridade restante ainda dentro de seu escopo.
Ele revisou e assinou as ordens emergenciais finais conectadas ao pedido de proteção. Essas ações estavam dentro de sua jurisdição e eram sensíveis ao tempo. Ele as executou sem atraso, garantindo que salvaguardas permanecessem no lugar enquanto o caso transitava. Uma vez completo, ele se retirou. O caso criminal foi reatribuído a outro juiz sem anúncio. A transição ocorreu silenciosamente, eficientemente e sem explicação pública além da notação padrão de reatribuição. O sistema absorveu a mudança sem ruptura. Isabela não sabia. No hospital, ela permaneceu sob observação, focada em recuperação em vez de revelação. A equipe médica monitorou sua condição e priorizou a estabilidade de sua gravidez. Ela foi protegida de informação desnecessária, resguardada tanto por protocolo quanto intenção. A confirmação não a alcançou, e ninguém tentou compartilhá-la. Sarah Shen foi informada privadamente. A notificação foi tratada com cuidado. Carter comunicou através de canais apropriados, garantindo que o advogado entendesse a confirmação e os limites ao redor dela. Sarah ouviu sem interrupção, absorvendo as implicações com contenção profissional. Ela não fez perguntas além daquelas necessárias para esclarecer confidencialidade e próximos passos. A verdade foi reconhecida, não agida. Sarah aceitou a responsabilidade que vinha com o conhecimento. Ela entendeu a importância do timing, de proteger sua cliente de informação que pudesse desestabilizar a recuperação. Ela confirmou conformidade com a diretiva e retornou seu foco às questões legais imediatamente à mão. Edward Cain permaneceu inconsciente. Nenhuma notificação foi enviada. Nenhuma pista foi dada. Sua atenção estava consumida pelas crescentes consequências da investigação do assalto e sua própria exposição dentro dela. A ausência de informação o manteve focado em defesa em vez de especulação. Sua ignorância não foi acidental. Foi deliberada. Vanessa Moore foi levada à custódia. Sua detenção seguiu o procedimento padrão, processada sem espetáculo. A mudança de contenção em tribunal para confinamento formal foi rápida. Acusações estavam pendentes, mas a direção era clara. A perda de controle que ela experimentou foi total, definida por portas trancadas e movimentos registrados. A promotoria aceitou o arquivo do caso. A transferência foi completa. Evidências da sala do tribunal, relatórios médicos e documentação de segurança foram integrados num pacote coeso. A distinção entre a questão protetiva e os procedimentos criminais foi mantida, cada um rastreado independentemente enquanto informado pelo mesmo incidente. A documentação médica foi expandida. Registros hospitalares foram atualizados com descobertas de avaliações em andamento. Observações foram registradas. Avaliações foram refinadas. A prioridade permaneceu a saúde da paciente e do filho não nascido, com minimização de estresse enfatizada em cada estágio. A documentação serviria tanto cuidado quanto o tribunal sem intrusão. A fase criminal começou. Não se anunciou com manchetes ou declarações. Começou com protocolos, atribuições e cronogramas. A maquinaria da promotoria se engajou metodicamente, desinteressada em espetáculo. O assalto tinha cruzado um limiar, e a resposta refletia essa realidade. Dentro do tribunal, Carter retornou à rotina. Ele não se demorou sobre a confirmação. Não revisitou o arquivo. Manteve distância, tanto requerida quanto necessária. Sua recusa isolou os procedimentos de conflito, preservando legitimidade para todos os envolvidos. A verdade existia, contida e controlada. Tinha sido verificada, reconhecida e protegida. Não alterou o processo. Não interrompeu a justiça. Permaneceu privada como pretendido enquanto o sistema continuava para frente. A lei avançou sem revelar família. A justiça prosseguiu em seus próprios termos, ininterrupta, guiada por evidência e autoridade em vez de revelação pessoal. As acusações formais foram protocoladas em sequência medida, cada documento refletindo a gravidade do que tinha ocorrido dentro do tribunal. Vanessa Moore foi acusada primeiro. A linguagem era precisa e intransigente, identificando o ato como assalto violento cometido num ambiente judicial protegido. A localização importava. A presença de uma vítima grávida importava mais. O protocolo não deixou ambiguidade sobre intenção ou consequência. Edward Cain foi acusado separadamente. Sua acusação não acusava de desferir o golpe, mas também não o desculpava. Promotores identificaram seu papel como inação voluntária. Ele estava presente. Tinha autoridade. Escolheu não intervir. A acusação moldou seu silêncio como cumplicidade, não neutralidade. A distinção foi deliberada, fundamentada no padrão de que responsabilidade não termina em contenção quando prevenção é possível. Dois casos avançaram em paralelo.
Eles eram conectados por incidente e evidência, mas separados por teoria legal. Um focava em violência direta. O outro focava em abandono e falha em agir. A estrutura permitia que cada fosse avaliado por seus próprios méritos enquanto preservava o contexto compartilhado do assalto no tribunal. A evidência era imediata e difícil de contestar. Gravações de vídeo do tribunal capturaram a sequência claramente. Carimbos de tempo se alinhavam. Ângulos confirmavam proximidade. A filmagem mostrava a aproximação, o golpe e o colapso imediato. Não havia confusão sobre quem se moveu ou quem ficou parado. As gravações não dramatizavam. Documentavam. O pessoal de segurança forneceu declarações juramentadas. Seus relatos eram consistentes e processuais. Eles descreveram a escalada, o tempo de resposta e a contenção. Cada declaração combinou com a filmagem sem contradição. Não havia especulação na linguagem deles, apenas observação e ação. A documentação médica seguiu. Relatórios hospitalares detalharam as lesões sofridas e as intervenções requeridas. Médicos notaram o impacto do assalto e os riscos associados à gravidez. Indicadores de estresse foram documentados ao lado de descobertas físicas. Os relatórios não exageraram. Estabeleceram fato. A condição da paciente e a vulnerabilidade do filho não nascido foram registradas com clareza clínica. A avaliação de risco elevou o caso. Promotores enfatizaram que o assalto não ocorreu isoladamente. Ocorreu sob circunstâncias que magnificaram dano. Uma vítima grávida, um ambiente controlado, uma falha daqueles presentes em prevenir escalada. Cada fator adicionou peso às acusações e informou a estratégia da promotoria. A promotoria montou as acusações cuidadosamente. Eles delinearam linhas do tempo, citaram evidências e definiram papéis. A narrativa era direta e resistente à distorção. Não havia dependência em inferência quando documentação bastava. O caso foi construído para resistir escrutínio em vez de convidar espetáculo. A defesa lutou cedo. Tentativas de reformular os eventos como espontâneos ou provocados falharam contra a consistência da evidência. O vídeo contradisse minimização. Os relatórios médicos contradisseram descarte. A separação de acusações limitou deflexão. Argumentos que poderiam ter amortecido percepção em outro contexto não encontraram tração aqui. Medidas financeiras foram impostas. Os ativos de Edward Cain foram submetidos a restrições ordenadas pelo tribunal pendente resolução. A ação foi preventiva, projetada para preservar responsabilização em vez de punir prematuramente. O impacto foi imediato. Contas foram congeladas. Transações foram interrompidas. O alcance da consequência se estendeu além da sala do tribunal para a infraestrutura de sua influência. A consciência pública se expandiu rapidamente. A cobertura jornalística focou nos fatos: o assalto, as acusações, o cenário, a gravidez. Havia pouco espaço para enquadramento alternativo. A clareza do incidente limitou especulação. A resposta pública mudou adequadamente, movendo de curiosidade para condenação. A opinião virou. O apoio em que Edward uma vez confiou se corroeu conforme as implicações de sua inação se tornaram amplamente entendidas. Silêncio não era mais percebido como distância. Era interpretado como consentimento. As ações de Vanessa foram condenadas sem reserva. Mas o papel de Edward atraiu seu próprio escrutínio, distinto e severo. Isabela permaneceu em tratamento. Sua recuperação continuou sob supervisão médica com ênfase em estabilidade e estresse reduzido. Atualizações foram gerenciadas através de advogado para prevenir intrusão. Ela não participou do processo da promotoria diretamente nesse estágio. Sua saúde teve precedência, e o sistema acomodou essa necessidade. A gravidez estabilizou. Médicos relataram progresso cauteloso. Monitoramento continuou. Instruções eram claras: evitar estresse, limitar exposição. A prioridade era a preservação. Procedimentos legais se ajustaram ao redor da realidade médica, não o contrário. Datas foram marcadas. O calendário do tribunal absorveu os casos e atribuiu linhas do tempo consistentes com processo justo. O anúncio foi processual, não teatral. Uma data para julgamento foi estabelecida, marcando a transição de acusação para a adjudicação. A programação carregava significância sem cerimônia. Dentro do sistema de justiça, a maquinaria se moveu firmemente. Nenhum atalho foi tomado. Nenhuma exceção foi concedida. A separação de papéis garantiu que cada réu enfrentasse as acusações apropriadas às suas ações. Os caminhos paralelos convergiam em direção ao mesmo destino, moldados por evidência e lei. O público esperou. Expectativas se formaram não de rumor, mas de registro.
A clareza dos protocolos e a transparência do processo deixaram pouca dúvida sobre o que estava à frente. A questão não era mais se a responsabilização viria, mas como seria entregue. Conforme as promoções avançaram, o resultado se aproximou. Os casos foram preparados, a evidência protegida e as linhas do tempo fixadas. O palco estava armado não para argumento, mas para julgamento. A sala do tribunal era diferente dessa vez. Um novo juiz presidia da bancada, desconhecido para a maioria dos presentes, selecionado precisamente porque distância agora importava. A mudança foi processual e necessária. A autoridade aqui seria exercida sem história, sem contexto pessoal e sem interrupção. A sala encheu cedo. Assentos foram ocupados em fileiras apertadas, e os corredores permaneceram limpos sob segurança vigilante. A galeria pública carregava um zumbido baixo que desapareceu uma vez que ordem foi chamada. Repórteres se acomodaram atrás de seus cadernos. Observadores se inclinaram para frente. O peso da antecipação pressionava no espaço antes que uma única palavra fosse falada. Vanessa Moore entrou primeira. Ela foi trazida sob contenção, suas mãos protegidas, seu movimento controlado por oficiais de cada lado. A imagem carregou impacto. O contraste entre seu estado atual e a confiança que ela uma vez exibirá era inconfundível. Ela não olhou para a galeria. Não procurou reconhecimento. Sua postura era rígida, seu foco fixado direto à frente. Edward Cain seguiu separadamente. Ele tomou seu assento sem cerimônia. Qualquer influência que uma vez acreditou ter não se aplicava mais. Sua presença não mudou a sala. Não comandou a tensão. A postura legal que ele ocupava era defensiva, despojada de vantagem pela evidência já protocolada. A promotoria começou. O promotor-chefe se dirigiu ao tribunal com clareza medida, delineando as acusações e a estrutura sob a qual seriam provadas. A linguagem era direta. O objetivo não era persuasão através de emoção, mas demonstração através de registro. Os eventos seriam mostrados em sequência. Responsabilidade seria atribuída de acordo com ação e omissão. A evidência de vídeo foi introduzida. Telas foram posicionadas, e a filmagem passou sem comentário. A sala assistiu enquanto os momentos se desdobravam em silêncio. A aproximação, o movimento súbito, o golpe, a queda, a reação. A gravação capturou ângulos que removeram dúvida. Não se demorou. Documentou. Ninguém falou enquanto passava. Quando o vídeo terminou, a ausência de som pareceu mais pesada que qualquer reação. A clareza da imagem deixou pouco espaço para a interpretação. O ato era visível. A falha em intervir era igualmente visível. Registros médicos foram entrados em seguida. Um médico leu as descobertas pro registro, focando em avaliação de lesão e cuidado subsequente. O relatório detalhou trauma ao rosto, intervenção imediata e observação continuada. A atenção então mudou para a gravidez. Os riscos associados ao assalto foram explicados em termos clínicos, enfatizando vulnerabilidade em vez de especulação. O tribunal ouviu. O testemunho estabeleceu que o perigo se estendia além da lesão imediata. Marcadores de estresse, fatores de risco elevados, a necessidade de monitoramento em andamento. Cada ponto reforçou a seriedade do ato e suas consequências potenciais. Testemunhas seguiram. Oficiais de segurança do tribunal testemunharam por sua vez, confirmando o que tinha sido gravado. Suas declarações se alinharam precisamente com a filmagem. Linhas do tempo combinaram. Distâncias foram confirmadas. Não havia discrepâncias. O profissionalismo dele sublinhou a confiabilidade do relato. A defesa tentou uma resposta. Os advogados levantaram objeções onde possível, mas cada esforço encontrou o mesmo obstáculo. A evidência falava por si. Perguntas projetadas para introduzir incerteza caíram sem efeito contra a consistência. Argumentos feitos para amolecer percepção falharam em ganhar tração. A separação de acusações limitou diversão. Não havia narrativa alternativa que se encaixasse nos fatos. O tribunal reconheceu fatores agravantes: o cenário, o status da vítima, a presença de figuras de autoridade e a falha em desescalar. Cada elemento foi reconhecido formalmente. O juiz os notou pro registro sem ênfase, permitindo que o peso cumulativo deles ficasse por conta própria. O risco para a vítima grávida foi tratado diretamente. A promotoria retornou a documentação médica e destacou os perigos específicos envolvidos. O tribunal aceitou a explicação, reconhecendo que dano não precisa resultar em perda para ser considerado severo. Exposição a risco sozinha carregava consequências sob a lei. Argumentos finais foram apresentados. A promotoria resumiu o caso concisamente, reiterando a evidência e os padrões aplicados. Não havia floreio.
O fechamento enfatizou responsabilidade, clareza e responsabilização. A defesa ofereceu observações breves restringidas pelo registro e limitadas em escopo. O tribunal entrou em recesso para deliberar. A pausa foi breve mas tensa. Os presentes permaneceram sentados, conscientes de que a direção do resultado já era aparente, mesmo que as palavras ainda não tivessem sido faladas. O silêncio carregava expectativa em vez de dúvida. Quando o tribunal retornou, a atmosfera mudou. O juiz se dirigiu à sala, confirmando que a evidência tinha sido revisada completamente. Os padrões legais foram reafirmados. As descobertas eram claras. A conduta tinha alcançado o limiar para a responsabilidade criminal. As circunstâncias agravantes foram afirmadas. A decisão se aproximava. Nenhuma sentença foi entregue ainda. Esse momento ainda estava à frente, mas a determinação em si era inconfundível. A avaliação do tribunal não deixou ambiguidade sobre culpabilidade ou consequência. Vanessa permaneceu parada. Edward baixou o olhar. A sala do tribunal prendeu a respiração, não em esperança, mas em reconhecimento. O processo tinha se movido além de argumento. Julgamento agora esperava apenas pronunciamento formal. O veredito estava pronto. O que restava era entrega, e isso viria em seguida. A sala do tribunal se instalou em silêncio conforme o juiz retornou à bancada. Não havia antecipação de argumento deixada na sala, apenas a expectativa de consequência. Papéis foram alinhados. O escrivão ficou pronto. A galeria silenciou sem instrução, como se todos os presentes entendessem que esse momento requeria contenção. Vanessa Moore foi trazida à frente primeiro. Ela ficou contida, sua postura rígida, seu olhar fixo à frente. A confiança que uma vez a definiu tinha ido, substituída por uma quietude apertada que traía o peso do que estava prestes a ser falado. O juiz se dirigiu ao registro, confirmando as descobertas já entradas e reafirmando a severidade da ofensa. A localização do assalto, a vulnerabilidade da vítima e o risco criado pelo ato foram citados claramente. A sentença seguiu. Vanessa recebeu um termo de encarceramento consistente com a gravidade do crime. Não houve mitigação oferecida que alterasse o resultado. O juiz enfatizou responsabilização e dissuasão, deixando claro que violência dentro de um tribunal, especialmente contra um indivíduo grávido, garantia a resposta mais forte disponível sob a lei. A decisão foi entregue sem voz elevada ou comentário, sua autoridade descansando em sua finalidade. Edward Cain foi tratado em seguida. Ele se aproximou do pódio sob supervisão, seu comportamento submisso. O tribunal reconheceu que ele não tinha desferido o golpe, então mudou imediatamente para o que ele tinha falhado em fazer. O juiz delineou a responsabilidade que acompanhava sua presença e autoridade no momento do incidente. Sua inação foi moldada como habilitação de dano, uma escolha com consequências tão reais quanto qualquer ato físico. A sentença foi imposta. Edward recebeu um termo de prisão por seu papel como cúmplice através de abandono. Não haveria sentença suspensa. Não haveria disposição alternativa. O tribunal declarou claramente que silêncio diante de dano iminente carregava responsabilidade quando prevenção era possível. O julgamento não deixou espaço para reinterpretação. Nenhuma liberdade condicional foi concedida. O tribunal confirmou que nenhum réu receberia leniência através de liberação condicional. As sentenças eram custodiais e imediatas. A clareza da decisão extinguiu qualquer especulação restante na sala. Ordens financeiras seguiram. Os ativos de Edward foram tratados de acordo com o estatuto, sujeitos a processamento e disposição legal. As medidas foram processuais e abrangentes, garantindo que responsabilização se estendesse além de confinamento. A decisão enfatizou conformidade em vez de retribuição, fundamentando a decisão em obrigação legal. O juiz então reconheceu a requerente. Isabella Carter foi permitida aparecer brevemente conforme previamente autorizado. Ela entrou com apoio médico, seu movimento cuidadoso e deliberado. Uma enfermeira permaneceu perto, atenciosa mas discreta. A sala permaneceu em silêncio enquanto ela tomava seu lugar, a presença de sua condição entendida sem anúncio. Isabella falou uma vez. Sua declaração foi curta e composta. Ela não recontou os eventos em detalhe. Não se dirigiu aos réus diretamente. Ela falou sobre segurança, sobre a necessidade de limites e sobre a importância de proteger vida. Suas palavras carregaram peso porque eram medidas, focadas em resultado em vez de emoção. Ela não mencionou família. O tribunal não convidou isso, e ela não ofereceu. O assunto diante do tribunal foi resolvido em evidência e lei, não revelação pessoal. A contenção reforçou a integridade do processo. O juiz reconheceu sua declaração e fechou o registro. A sala do tribunal permaneceu parada por vários segundos.
Ninguém se moveu. A gravidade da decisão se instalou nos bancos e na galeria igualmente. O silêncio não estava vazio. Estava afirmando um reconhecimento coletivo de que o processo tinha alcançado sua conclusão. Representantes da mídia notaram as decisões silenciosamente. Não havia perguntas gritadas, interrupções. A clareza do julgamento deixou pouco a perguntar. Os fatos tinham sido tratados. As consequências tinham sido entregues. Relatos refletiriam registro em vez de reação. A resposta pública seguiu rapidamente. Fora da sala do tribunal, comentários se alinharam com a decisão. O reconhecimento de dano, a rejeição de leniência e a ênfase em proteção ressoaram amplamente. A decisão não foi controversa. Foi aceita. O caso foi fechado. Proceduralmente, os arquivos foram marcados completos. Apelos, se houver, procederiam através de canais separados, mas o assunto diante do tribunal tinha sido concluído. O julgamento ficou como entrado, vinculante e executável. Isabela foi escoltada para fora com segurança. A segurança coordenou sua saída, garantindo um caminho claro e exposição mínima. Ela não se demorou. Não pausou para as câmeras. Sua saída foi calma, controlada e protegida. O apoio médico permaneceu com ela até alcançar seu transporte. Os réus foram removidos por sua vez. Suas saídas foram ordenadas e silenciosas, guiadas por oficiais treinados para mover assuntos para frente sem espetáculo. O contraste entre suas saídas e a de Isabela foi marcante, definido por circunstância em vez de comentário. Dentro da sala do tribunal, o juiz se levantou. Com as formalidades completas, a sessão terminou. A bancada foi limpa. As portas abriram. A sala começou a esvaziar, retornando lentamente à neutralidade após o peso do julgamento. O que restou foi resolução. A lei tinha agido. Responsabilização tinha sido imposta. Proteção tinha sido afirmada. O propósito do processo tinha sido cumprido sem excesso ou omissão. Além do tribunal, a vida continuou. O foco de Isabela retornou para recuperação e cuidado. Supervisão médica permaneceu no lugar, atenciosa à estabilidade e progresso. O filho não nascido permaneceu protegido, resguardado tanto por vigilância médica quanto por limite legal. A sentença marcou um fim, não uma borracha. As consequências se desdobrariam com o tempo, mas a decisão em si ficou completa. A sala do tribunal tinha falado, e suas palavras levaram para frente, firmes e finais. A vida não parou após o veredito. Ela seguiu em frente, fundamentada pela justiça e sustentada pela proteção. A recuperação não chegou como um ponto de virada dramático. Veio silenciosamente, moldada por rotina e cuidado em vez de revelação. Isabela continuou sua gravidez sob supervisão médica próxima, comparecendo a consultas regulares e seguindo orientação clara. Cada visita confirmou estabilidade. Cada resultado reforçou a mesma mensagem. Ela estava segura. A criança estava segura. Essa garantia se tornou a fundação sobre a qual tudo mais descansava. O mundo além do hospital seguiu sem o envolvimento dela. A influência de Edward Cain se dissolveu rapidamente uma vez que as sentenças foram cumpridas. Posições foram desocupadas. Acesso foi revogado. Redes que uma vez responderam à presença dele se ajustaram sem cerimônia. Poder que dependia de visibilidade se provou frágil quando removido do alcance público. O que restou foi responsabilização executada sem exceção. Vanessa Moore enfrentou uma realidade diferente. Dentro do confinamento, não havia audiência, nenhuma narrativa para controlar. As condições eram claras e reguladas. Dias seguiam estrutura. Consequências eram imediatas e inevitáveis. A identidade em que ela tinha confiado não oferecia proteção lá. Qualquer certeza que ela uma vez carregou confrontou os limites do confinamento e tempo. Para Isabela, distância foi intencional. Ela não seguiu atualizações. Não buscou confirmação de sofrimento ou arrependimento. Sua atenção permaneceu na recuperação, na preparação, no ritmo constante da vida que continuava para frente. A justiça já tinha feito seu trabalho. Não havia mais nada que ela precisasse testemunhar. A conversa que importou mais aconteceu privadamente. Não ocorreu numa sala de tribunal ou escritório. Aconteceu longe de atenção, medida e contida. A verdade da paternidade foi falada silenciosamente, reconhecida sem performance. Não houve anúncio, correção ao registro público. O entendimento pertencia àqueles envolvidos e ninguém mais. A decisão de manter privado foi mútua. Não havia vantagem em divulgação, nenhuma necessidade de validação. A lei tinha funcionado como pretendido sem interferência. Assuntos pessoais permaneceram pessoais.
Limites foram respeitados porque eram necessários, não porque eram exigidos. Isabela não sentiu raiva. Ela não revisitou queixas nem atribuiu culpa além do que já tinha sido tratado através de processo legal. Seu foco estava para frente. Perdão não era requisito, e ressentimento tampouco. O que importava era segurança, clareza e a ausência de ameaça. O juiz manteve distância apropriada. Não havia concessões especiais, envolvimento contínuo além do que já tinha sido completado. Limites profissionais permaneceram intactos. Respeito foi preservado através de contenção, não proximidade. A separação protegeu todos os envolvidos e manteve a integridade do sistema que já tinha entregado justiça dentro da família. A cura começou lentamente. Não tomou a forma de celebração ou reunião. Apareceu em pequenos gestos e presença constante. Apoio foi oferecido sem pressão. Conversas permaneceram práticas e fundamentadas. A ênfase estava em estabilidade em vez de reconciliação. Isabela tomou uma decisão clara sobre seu casamento. A escolha de buscar separação legal seguiu o processo em vez de emoção. Documentação foi preparada. Passos foram tomados deliberadamente. A decisão não foi moldada como retaliação ou fuga. Foi apresentada como conclusão, necessária e final, fundamentada em segurança e responsabilidade. Não havia busca de vingança. O desejo de punir já tinha sido tratado pelo tribunal. Qualquer coisa além disso teria diluído o propósito do resultado. Isabela entendeu que justiça não requeria conflito contínuo. Requeria encerramento. Esse encerramento chegou através de consistência. Dias passaram sem interrupção. Consultas foram mantidas. Planejamento continuou. O futuro tomou forma através de escolhas comuns em vez de viradas dramáticas. Cada decisão reforçou autonomia e estabilidade. O filho não nascido se tornou um símbolo sem ser sobrecarregado por significado. Não havia expectativa colocada sobre aquela vida além de cuidado e proteção. Esperança não requeria explicação. Existia naturalmente, sustentada pela ausência de medo e presença de apoio. A vida foi reconstruída através de intenção. Rotinas foram estabelecidas. Espaços foram retomados. O ritmo da atividade diária substituiu a incerteza que uma vez definiu cada interação. A transição não foi súbita, mas foi real. A narrativa pública desapareceu. A atenção da mídia seguiu em frente como sempre faz. Sem novos desenvolvimentos, o interesse declinou. O caso entrou registro e referência em vez de conversa. O que restou foi o precedente e a clareza de consequência. Isabela não olhou para trás. Seu progresso foi medido não por distância do passado, mas por confiança no presente. Cada passo à frente afirmou a mesma verdade: proteção tinha sido garantida. Limites tinham sido executados. O sistema tinha respondido quando importou. A história fechou sem espetáculo. Não havia confronto final, nenhuma pergunta persistente. A resolução estava completa porque não dependia de reconhecimento ou aprovação. Dependia de resultado. A justiça tinha sido suficiente. Não requeria repetição ou reforço. Ficou por conta própria, apoiada por processo e mantida por consequência. O que seguiu foi vida. Uma vida moldada por cuidado, guardada por limites e fundamentada em segurança. O capítulo terminou não com declaração, mas com continuidade. A proteção permaneceu.